Olá, turma de construção de páginas web 1. Bem, vamos tentar levar aí a disciplina, né, mesmo à distância. Então, na nossa última aula presencial, eu comecei a falar um pouco sobre divs e posicionamento de elementos e tudo mais. Mas, como teve um monte de gente que faltou naquele dia já, tá? Eu vou voltar um pouco sobre esse assunto e tentar explicar com um pouco mais de calma, primeiramente, sobre divs e três das coisas mais importantes sobre divs, né, que envolvem posicionamento, que são margem, padding e bordas, tá? Então, vamos lá? Então, aqui é o seguinte, eu vou criar aqui um projeto, vou criar uma pasta aqui, tá? Depois eu vou colocar lá na nossa pasta compartilhada. Eu vou criar aqui uma pasta chamada exemplo posicionamento. Aliás, vou chamar de exemplo div, porque posicionamento envolve ainda mais algumas questões aí. Então, exemplo div, eu vou lá no meu VS Code e vou mandar abrir esta pasta aqui, ok? Bem, então aqui eu vou fazer o seguinte, lembra que eu falei que a gente vai começar a trabalhar com servidor web, né? Então, para que esse nosso web server funcione de uma forma mais organizada, a gente vai colocar tudo que a gente vai criar na pasta pública, public. Por que a gente chama essa pasta de pasta public, né? Porque quando a gente vai colocar lá o nosso site num web server, tudo que for público, né, é o que vai estar disponível no ar. Então, aqui é uma forma explícita da gente falar o que está público, o que tem que ser hospedado, beleza? Então vamos lá. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo index.html. Por que index.html? É o índice do site, né? A página inicial. Vocês vão ver já, na hora que eu colocar o web server para rodar, a primeira página que vai ser aberta é justamente essa. E ela vai ser aberta porque ela se chama index.html, tá? Ainda aqui, vamos terminar de configurar essa estrutura, né? Eu vou aqui clicar na pasta public e criar uma nova pasta chamada CSS. Sim, por quê? Porque a partir de agora, todas as nossas estilizações vão ficar dentro da pasta CSS, a pasta de estilos, beleza? Então aqui eu já vou criar um carinha chamado exemplo1.css, perfeito? Bem, aqui na index, vamos criar a estrutura do projeto, né? HTML 2.5, ptbr. Aqui eu vou colocar de exemplo bordas e vamos linkar aqui o nosso CSS. Agora a diferença, lembrando que o nosso CSS está dentro de uma pasta, né? A pasta CSS, aí o próprio VS Code vai te ajudar. Eu vou clicar aqui e aqui. Pronto. Bem, dentro desse body eu vou criar uma div, tá? O que é a div? Antes de eu criar a div, né? O que vem a ser a div, né? A div é um espaço que você reserva na sua página que pode conter outros elementos. Então esses elementos podem ser texto, pode ser listas, pode ser imagens, vídeos e até outras divs, tá? Então div vem de division, né? É uma divisão que você está fazendo na sua página para comportar alguma coisa, perfeito? Então aqui eu vou criar a div, basta você digitar div no VS Code e Enter, tá? Eu vou expandir isso aqui e vou colocar texto da div, só um textinho para a gente poder observar, perfeito? Bem, vamos rodar o nosso web server, então vou abrir aqui o terminal e lembrando que a gente está trabalhando com um servidor chamado Serve. E esse Serve ele é um pacote do Node.js, tá? Se você não tem um Node.js instalado no seu computador, é só acessar o site oficial, tá? O nodejs.org. E aí quando você abrir o site, ele já vai identificar qual é o seu sistema operacional e aí você baixa o Node, vai aparecer um botão bem grande e vão aparecer na verdade dois botões, tá? Aqui é o seguinte, baixa essa versão LTS, a Long Term Service, tá? Essa versão já vai te atender. Essa aqui é a versão mais atual, mas ela tem algumas coisas a mais, só que essa versão é a versão plenamente suportada, plenamente testada e tudo mais. Então a gente sempre baixa essa versão, tá? No geral, perfeito? Então baixa, a instalação é muito simples, aquela instalação padrão, next, 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 próximo, próximo, próximo e perfeito. Então aqui eu já estou com ele instalado e depois que você instala o Node.js, você vai instalar o server com este comando aqui, ó, npm i -g
serve, tá? Esse comando, essa instalação, você faz apenas uma vez, tá? No seu computador. Depois que você instalou, ele vai ficar ali instalado. A não ser que você vá lá depois explicitamente apague esse serve ou formate seu computador, enfim, desinstale o Node.js e tudo mais. Mas você instalou uma vez, está tranquilo, tá? Você não vai precisar ficar instalando toda vez. Bem, eu já tenho ele instalado, não vou precisar executar esse comando. Então o que eu vou fazer? Assumindo que todo o nosso conteúdo está na pasta public, eu vou executar aqui serve public e enter. Ok? Então aqui ele, como vocês podem ver, ele colocou o nosso projeto para executar e jogou ele para uma porta 5000. Então ó, aqui está o endereço, ó, localhost 2.5000. Então vou lá no browser e vou acessar esse endereço. Então vou vir aqui, localhost 2.5000 e tá lá, ó, texto da div. Perfeito? Bem, eu vou fechar aqui um pouco esse terminalzinho. Essa nossa divisão ela não tem nenhuma configuração. Uma coisa que você precisa saber sobre divs, né? As divs elas vêm sem configuração e toda div ela tem display block, ou seja, ela não permite nada ao lado, por padrão. Tem como quebrar isso? Tem. Na verdade, até para muitas vezes, para a gente criar lá nosso site, a gente precisa quebrar essa regra de vez em quando. Então, mas por padrão, o display é block, ele não assume nada ao lado, tá? Bem, a primeira propriedade que a gente vai ver aqui são as bordas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui no exemplo 1 CSS, eu vou pegar aqui a minha div e eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar aqui uma borda, né, na parte superior dessa div, uma borda vermelha, uma borda padrão. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar uma propriedade chamada border_top e eu vou colocar aqui uma bordinha de 3 pixels. Eu vou colocar aqui o tipo de borda como solid e a cor, tá? Então por padrão, quando a gente vai aplicar aqui a utilização da borda, a gente informa 3 coisas. Primeiramente, a largura da borda, a espessura, né? Qual que é o tipo de borda, que eu vou mostrar já, vou falar um pouco sobre esses tipos, e qual é a cor. A cor aqui você pode usar uma cor nomeada, como você também pode utilizar uma cor ali com código hexadecimal, ou com a função RGB, enfim, tá? Então aqui, vamos dar uma olhada lá? Olha só, então eu criei uma borda, uma espessura de 3 pixels, e ela é da cor vermelha, tá? Vamos falar um pouquinho sobre tipos, e lembrando que eu apliquei a borda no sentido da borda superior, border top, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de bordas. Eu deixei aqui separado, deixa eu pegar aqui. Estou aqui no W3 Schools e esses são os tipos de bordas que a gente tem, tá? Então a gente tem uma série de tipos de bordas. Eu vou testar aqui com vocês alguns, mas dá uma olhada aqui, ó, e seria muito interessante se vocês testassem, dá uma testada em todos aqui, tá? Eu vou falar só sobre alguns aqui. Bem, primeiramente, como vocês já viram lá, a gente está utilizando a borda do tipo solid, né? Estilo sólido. O estilo sólido é aquela borda contínua, né? Sem nenhum tipo de ranhura ou nenhum relevo, tá? Vamos trocar aqui, eu vou colocar o estilo dotted, né? Que ele vai, ao invés da borda ser contínua, ela vai ter dots, ou seja, pontos, né? Então vou atualizar aqui, ó. E como vocês podem ver, a nossa borda ela é basicamente uma sequência de pontos, né? De dots, né? Da palavra inglesa. Vou trocar aqui para dashed, e dashed é como se fossem listrinhas, tá? Dashed, olha só, viu? E aí é o seguinte, eu não vou mostrar tudo, eu peço que vocês testem aí, não vou ficar testando tudo para a gente não comer muito tempo, mas eu posso também falar, ó, que ele não tem nenhuma borda, colocar aqui ou esconder a borda. Para mostrar isso, eu vou criar mais algumas bordas aqui. Eu vou criar mais algumas bordas, vou criar uma borda aqui na direita, então border right, vou colocar aqui 3 pixels, só que agora vai ser dotted e blue, vai ficar bem bagunçado, mas só para a gente poder visualizar. Border bottom, que é a borda inferior, vou colocar 3 pixels também, só que eu vou colocar groove, e eu vou colocar aqui um verde, e aqui na borda
esquerda, eu vou colocar aqui uma borda de 3 pixels e sólido mesmo. E eu vou colocar aqui uma cor, deixa eu ver, pode ser um roxo. Então eu tenho 4 bordas diferentes, tá? Aqui tá tudo com a mesma espessura, mas você pode colocar espessuras diferentes sem problema, tá? Então eu tenho uma borda que é listrada, outra que é uma série de pontos, né, pontilhado. Esse estilo groove que a gente vai ver já já, e a borda padrão sólida, né? Vamos dar uma olhada lá. Então olha só. Aqui, ó, só para mostrar a borda do tipo groove. Então essa borda do tipo groove, ela tem esse efeito aqui, ó, tá? Esse efeito varia muito dependendo da cor, tá? Dependendo da cor da borda, ele varia muito, ok? Eu posso omitir uma borda também, então posso chegar aqui, por exemplo, e não quero a borda esquerda. Ou você some com ela, mas às vezes vai ter alguma situação que você quer sumir com ela de acordo com alguma condição, ou a largura da tela, enfim, alguma condição específica. Então você pode vir aqui e só falar assim, border left none, né? Ou seja, não tem, e ela some, tá? Como eu disse, você também poderia apagar, né, essa propriedade, dá na mesma, mas às vezes vai ter alguma situação que você não quer necessariamente apagar ela, você quer esconder ela ali de acordo com alguma condição da sua tela e depois você volta a habilitar ela, tá? É o seguinte, e quando eu quero que todas as bordas tenham a mesma configuração? Eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, né? Deixar todas elas vermelhas e listradas e tal, com a mesma espessura e tudo mais. Então fui lá e configurei todas as direções. Só que é o seguinte, nesse caso, quando você quer as bordas com a mesma formatação, existe um atalho. Então qual é o atalho? Aqui, ó, eu vou apagar essas 3 linhas. E ao invés de usar border top, ou seja, border com qual é a direção, eu simplesmente deixo só border, né? Deixa eu voltar aqui, isso, apenas border. Ou seja, eu tenho só, eu tô falando, ó, é a borda dessa div, então ele vai pegar todas as direções, tá? E aí o efeito é o mesmo, tá vendo? Então é muito mais simples, fica mais enxuto, perfeito? Vamos fazer agora um outro exemplo. Eu vou criar aqui uma outra página aqui na pasta pub. Eu vou chamar ela de outro.html. E aqui na pasta CSS eu vou criar um novo arquivo, o exemplo 2.css, tá? Vamos lá para o outro HTML. Vou criar a estrutura da página aqui. Vou chamar de exemplo padding e margem. Aliás, vamos colocar exemplo padding, margem e border. Um completinho. Vamos ver as 3 propriedades e vamos linkar o CSS. Link 2.css. De novo, né? Tá dentro da pasta CSS. Exemplo 2.css. Aqui é o seguinte, eu vou criar 2 divs, só que cada div vai ter uma estilização diferente, tá? Então, a gente já viu anteriormente que quando a gente quer aplicar propriedades específicas para um determinado elemento, e esse elemento ocorre mais de uma vez na página, eu posso associar identificadores a ele. Então, a gente já viu isso lá na aula, tá? Então, vamos pegar aqui, a gente vai criar 2 divs, cada um com identificador, e aí lá no CSS eu consigo resgatar essa div pelo ID dela, né, pelo identificador, e trabalhar ela de forma customizada. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou pegar e vou criar aqui, vou chamar de retângulo 1, cerquilha retângulo 1. Lembrando, cerquilha não é hashtag, tá? Vamos lá. Então aqui eu vou colocar texto do retângulo 1. Vou criar outra aqui, né? Cerquilha retângulo 2. Texto do retângulo 2. Perfeito. Eu vou abrir agora esse cara lá. Então aqui eu vou para abrir, né? Lembra que, ó, como a minha outra página se chamava index.html, eu só coloquei o endereço do servidor e não precisei fazer isso aqui, ó. Se eu fizer, ó, ele próprio redireciona. Então já sabe que a index é a página de índice, a página inicial. Agora, para acessar a outro HTML, eu vou colocar /outro.html, perfeito? Então eu tenho ali as minhas 2 divs. Vamos começar a estilizar. Então, vou lá para o exemplo 2 CSS e vamos começar pelo retângulo 1. Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar uma borda
padrão nele aqui, uma bordinha de 3 pixels, solid, blue, tá? E tá ali. Ainda falando sobre bordas, eu posso fazer alguns efeitos na borda, e entre esses efeitos, um bem bacana é o do efeito de borda arredondada. Como que as pontas, né, as bordas, as pontinhas das bordas arredondadas. Como que eu faço isso? É só aplicar um raio de borda. Como que eu aplico esse raio de borda? Com a propriedade Border Radius. Eu vou aplicar aqui um raio de borda de 10 pixels. É só colocar aqui a quantidade de pixels, que é a curvatura, né, que o raio vai ter. E aí eu vou recarregar, ó. Perceba que ele aplicou esse raio de borda, né? Ela ficou meio arredondada. Eu vou aumentar um pouquinho, propositalmente, para 20. E perceba agora qual que é o problema. Ó. O raio da borda pegou o início do texto, então tá esquisito, tá estranho. O que eu posso fazer com esse texto? Eu poderia aplicar uma indentação nele e tudo mais, mas eu vou mostrar para vocês a segunda propriedade que eu quero mostrar hoje, que é o padding, tá? Então eu deixei aqui aberto no W3 Schools esse modelo de caixa do CSS, que é o modelo de caixa que a gente utiliza, né? Que é o modelo de posicionamento, de organização da div. Então perceba, a div ela é organizada da seguinte forma. Primeiramente você tem seu conteúdo. No caso da nossa div é o texto, tá? Então esse texto aqui seria o nosso conteúdo. A borda vocês já conhecem, né? A gente já clicou aqui nos exemplos e tudo mais, tá? Entre o conteúdo e a borda, eu tenho esse espaçamento que é chamado de padding. No nosso exemplo, o padding está em 0, ó, eu não tenho nenhum padding, tá? E fora da borda, eu tenho a margem. A margem eu vou mostrar lá no segundo retângulo. Então vamos trabalhar agora o padding. O padding você pode trabalhar ele direcionalmente ou de forma única. Então aqui no caso eu quero aplicar um padding primeiramente na esquerda. Então vamos lá, eu vou pegar aqui e vou usar a propriedade padding left, padding da esquerda, e vou colocar aqui uns 10 pixels, tá? Então eu estou dando um espaçamento, né, aqui no modelo, ó, eu estou dando um espaçamento de 10 pixels aqui, entre a borda e o conteúdo. Vamos dar uma olhada? Olha lá, então ele aplicou, tá? Eu quero, digamos que aqui nesse caso, eu não preciso de padding na direita, mas eu preciso de padding em cima e embaixo. Então eu quero colocar, sei lá, 20 em cima, 20 embaixo. Então eu vou pegar aqui, padding top 20 pixels, padding bottom 20 pixels. Perfeito? Então apliquei 20 pixels de padding em cima e embaixo. Tá lá. Se você é uma pessoa atenciosa, né, deve estar se perguntando, peraí, se lá com as bordas eu consigo suprimir tudo em um único comando, com padding também deve dar para fazer isso. E sim, dá, né? Então no caso aqui, qual que é a ideia? Eu posso usar o padding num comando único, só que aí eu vou informar, né, a priori o valor das 4 posições. A priori, porque depois a gente vai ver aí um pouquinho sobre isso. Como a gente pode trabalhar com esse padding suprimindo alguns valores. Mas no caso, qual que é a ideia? Olhando aqui o nosso exemplo, eu tenho 10, 20, 10, nada e 20, tá? Uma coisa que eu não sei se eu acho que eu não falei, mas aqui quando a gente aplicou a borda, esquece isso, deixa eu apagar. Aqui então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o padding com um comando só. Então eu vou aplicar, né, como eu falei, 10, 20, 0, 20. Vamos lá, então eu vou apagar isso aqui, eu vou utilizar só o comando padding. A questão aqui, como é que eu uso esse comando padding? Ele segue a seguinte orientação, tá? Ele segue o sentido horário, começando da parte superior. Então, o sentido horário, né, o sentido do relógio, começando pela parte superior. Então, ele começa na parte superior e vai terminar lá na esquerda, ou seja, superior, direita, inferior, esquerda. Então, vou começar pelo superior. 20 pixels, vou dar um espaço, tá? Direita, eu não quero nada. Embaixo, 20 pixels também, esquerda, 10 pixels, tá? Então, apliquei tudo num comando só. Lembra aí do sentido horário começando da parte superior? Mesma coisa, certo? Conseguiu o mesmo efeito com um comando só. Legal. Vamos para o segundo? Então vou agora para o retângulo 2.
No retângulo 2, eu vou criar uma borda de 3 pixels, dashed, pontilhada, né? Tracejada, né? Na verdade, vermelha. Beleza? Nesse caso aqui, eu vou querer alinhar o texto ao centro. Então, eu vou aplicar um Text Align Center e tá lá. Bem, o que eu vou fazer aqui? Nesse caso, eu não preciso de padding, como está centralizado, eu não preciso de padding na esquerda e nem na direita, mas eu preciso de um padding na parte superior. Eu posso aí trabalhar então, pelo que a gente viu aqui, de duas formas. Eu posso vir aqui e colocar um padding top, digamos aí uns 30 pixels, né? E também no padding bottom com 30 pixels, tá? Então ele vai ficar assim, beleza. Bem, aí é o seguinte, eu tive que utilizar dois comandos, né? Padding top e padding bottom. Posso suprimir isso num comando só? Posso, só que aí vem aquela preocupação, mas peraí, o comando padding, ele pede, né, que você informe os quatro valores, ou seja, do superior, direita, inferior, esquerda. Bem, vamos tentar fazer então. Então, padding, eu quero 30 em cima, nada do lado da direita, 30 embaixo e nada na esquerda, tá? Ó, mesmo efeito. Legal. Só que aí tem um macete aí, uma jogadinha que é o seguinte. Nesse tipo de situação em que você tem aqui essas duplas de valores que se repetem, ó, 30 em cima, 0 direita, 30 embaixo, 0 esquerda, você pode suprimir esses dois últimos, tá? Então, nesse caso que você tem essa dupla que se repete, você pode suprimir os dois últimos. O browser, como é que o browser vai interpretar? Ele vai interpretar que ele tem que repetir isso aqui nos próximos sentidos, nas próximas posições. Então, ele vai fazer 30 superior, 0 direita, 30 inferior, 0 esquerda. Quer ver? Mesmo efeito. Olha só que bacana, né? Então eu consigo trabalhar com um comando só, mas sem precisar informar aí os 4 valores. Bem, para fechar aqui, ficou faltando só a margem, né? Então aqui no nosso exemplo, antes como eu falei aqui, a margem ela ocorre fora da borda, né? Então a div é tudo isso aqui, né? Esse é o modelo de caixa, né, da div. Então a gente está trabalhando até o momento aqui no conteúdo, que é o próprio texto que a gente colocou, o padding e a borda, e a margem, né? Então a margem ela ocorre fora da borda. Nesse caso aqui, ó, perceba que as duas divs ficaram meio que grudadas, né? Então eu quero ter um espaçamento aqui. Aí, forma não profissional de se fazer isso, você vem aqui e aplica lá a tag BR, né? Para pular a linha. Vai distanciar? Vai. Mas utilizar BR, gente, não é elegante, não é profissional. O que eu vou fazer aqui? Essa div quer um distanciamento. Então, como essa div ela quer o distanciamento, eu vou lá na configuração da div e vou aplicar uma margem superior de, no caso, 10 pixels aqui, só o suficiente para ficar meio que distanciado, né? Então a margem top, uma margem superior e tá lá, né? Nesse caso aqui, ó, eu só quis trabalhar a margem superior, eu não quero trabalhar as outras margens, né? Então eu não preciso usar o comando, eu poderia usar o comando margem e aí eu informaria 10 pixels, 0, 0, 0. Perceba que não compensa muito, né? Então aqui, ó, só um cara vai ter margem, o resto não vai ter. Nesse caso aqui, não compensa utilizar o comando geral, né, de margem, compensa eu usar só o comando específico, né, daquela posição, do top. Perfeito? Bem, então nesse primeiro exemplo aqui, né, sobre divs, a gente viu aí o básico, né, sobre bordas, padding e margem, tá? Durante a disciplina a gente vai trabalhar muito com essas propriedades quando a gente começar a criar lá os nossos layouts e tal, né? Posicionamento envolve um pouco mais de coisas ao invés de borda, margem e padding, porém, trabalhar a borda, margem e padding é crucial, é o básico. Se você não sabe trabalhar essas propriedades, o mais importante, se você não entende como essas propriedades funcionam, né, você vai ter problemas. Então, lembra do modelo de caixa lá que eu mostrei, né, a figura lá do W3 Discurso, porque ele é a base para você entender como que uma div funciona, perfeito? Na semana que vem a gente vai fazer um outro exemplo aqui e vai ter atividade, tá? Essa semana não tem atividade, mas na próxima semana tem atividade, perfeito? Então, até a semana que vem.